A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Ruth, capítulo de número 1 e versículo de número 1 ao 5, que vai nos dizer assim: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, irmãos. Aqui nós vemos que em tempos de crise, nós precisamos ter bastante cuidado com as nossas atitudes. Eu sei que quando as coisas começam a apertar, as adversidades começam a acontecer, os problemas começam a nos cercar, automaticamente a nossa vontade vai ser o quê? Tomar uma atitude. Eu vou tomar uma atitude, eu vou sair deste lugar, eu vou tentar resolver desta forma, eu vou abrir mão deste negócio, mas hoje Deus nos chama a refletirmos com esta palavra. Em tempos de crise, você não toma atitudes que Deus não mandou você tomar. Em tempos de crise, é melhor você respirar fundo e permanecer aonde você está até o momento em que Deus direcionar o que você deve fazer. Você não pode se afobar. Você não pode tomar decisões precipitadas, porque isso pode custar uma destruição. Isso pode custar lágrimas dolorosas, aracandarasturabaia. E isso pode trazer para a sua vida perdas irreparáveis. Declare comigo: eu vou vigiar em tempos de adversidade. Eu vou vigiar em tempos de adversidade. Você observa aqui, irmãos, que houve fome na terra. E quando Elimeleque olha e vê que tinha fome ali em Belém, ele fez o quê? Tomou uma atitude. Em momento nenhum, você vê Elimeleque consultando ao Senhor para saber qual era a direção que Deus tinha para ele, não. Ele achou que o que ele estava pensando em fazer era o melhor para ele e para a família dele. Às vezes, nós achamos que o que estamos pensando em fazer é o melhor para nós e para os nossos. Eu sei o que é melhor para mim. Eu sei o que é melhor para os meus filhos. Eu sei o que é melhor para o meu esposo. Eu sei o que é melhor para minha esposa, para o meu pai, para minha mãe, para o meu tio, para o meu parente. Deus está dizendo para você hoje: você não sabe o que é melhor para você e para os teus. Quem sabe sou eu. Elimeleque queria o quê? Salvar a vida da família dele. Salvar a vida dos filhos, salvar a vida da mulher. Então ele pensou que eu sei o que é melhor para eles, mas a atitude dele custou a própria vida dele e a vida dos filhos, e uma dor irreparável, irmãos, dentro da esposa dele, que perdeu, porque Moabe para eles não foi terra de bênção. Moabe para eles foi terra de perda. Ele perdeu muitas coisas. A mulher dele perdeu muitas coisas. E ele perdeu o principal, que foi a vida dele. Primeiramente a vida dele se vai, depois a vida dos filhos. E a mulher dele fica o quê? Desamparada. Aquilo que ele pensou que poderia acontecer em Belém, aconteceu em Moabe. Às vezes nós achamos que uma porta é boa pra gente, que nós temos que passar por aquela porta porque vai ser o melhor para nossa vida, só que nem sempre é o melhor para nossa história. Moabe não era o caminho, rasto candaraia, que os filhos de Noemi seriam salvos. Moabe não era o caminho que Elimeleque seria salvo. Moabe não seria o caminho que a própria Noemi seria salva. Mas ali era um caminho de destruição. Em tempos de crise, irmãos, precisamos respirar fundo e perguntar: Senhor, o que é que nós devemos fazer? Se Deus disser permaneça em Belém mesmo tendo fome, porque eu vou te sustentar, Ele vai te sustentar. Se Deus disser para você vai para outro lugar, Ele vai se responsabilizar. Mas não tome atitudes no calor do momento, na emoção. Porque a emoção, irmãos, o momento, a crise, a adversidade nos pressiona tanto a ponto de tomarmos decisões impensadas. E as perdas, as lutas, as dores vêm e são irreparáveis. Declare comigo: eu vou vigiar, porque eu não quero viver perdas irreparáveis.
Eu vou vigiar porque eu não quero viver perdas irreparáveis. Eu vejo, irmãos, esta palavra sendo ministrada como um cuidado de Deus com pessoas que estão me ouvindo agora. Porque Deus, ele quer livrar você. Deus, ele quer livrar a sua casa. E ele sabe muito bem aquilo que o inimigo pode estar armando para tentar tirar você do foco. Sair de Belém é sair do foco. Aqui no caso de Elimeleque, sair de Belém era sair do foco. É melhor ficarmos num lugar aonde nós olhamos e humanamente falando não vemos saída, mas se Deus está dizendo permaneça, é melhor porque estamos debaixo do cuidado de Deus. E Deus vai cuidar daquilo que a gente precisar. Deus vai cuidar de nós nos mínimos detalhes. Mas se a gente olhar e disser assim, não tem jeito, e eu estou vendo que a situação aqui é impossível, e eu vou tomar a minha atitude do jeito que eu sei, do jeito que eu quero, nós vamos sofrer sérias consequências. Aqui nós vemos a casa de Noemi sofrendo seríssimas consequências. Porque alguém resolveu fazer o que deu na mente. Alguém resolveu fazer o que achava melhor. Eu não sei o que é melhor para minha vida. Você não sabe o que é melhor para sua vida. Ai, irmã, mas eu tô vivendo tempos de pressões, tempos de prensas, tempo de escassez, tempo de adversidade. Você pode estar sendo provado e provada e não sabe. E nesses tempos você não toma atitudes pelo amor de Deus. Deus está falando com você claramente. Não se precipite. Porque, meu irmão e minha irmã, depois que a adversidade chega, quando a colheita chega da precipitação, é terrível. E as dores são grandes. Declare comigo, eu creio que o meu Deus está me livrando de dores grandes. Por isso eu vou vigiar. Eu creio que o meu Deus está me livrando de dores grandes, por isso eu vou vigiar. Eu sei que tem muitas pessoas, irmãos, que elas pensam que sabem o que é melhor para a vida delas e elas não querem nem consultar ao Senhor. Porque elas dizem assim, vai que Deus diga o contrário do que eu penso que é melhor. Aí tem medo. Mas se Deus disser o contrário do que você acha que é melhor, é sinal de que o que você acha que é melhor não é. E você está errado. Porque sempre, irmãos, nós estamos errados e Deus nunca. Se Deus disser para nós não vá para Moabe, é porque aquele lugar não é bom pra gente. Deus, irmãos, não queria os filhos de Israel se misturando com os moabitas. E Deus sabia muito bem, irmãos, como aquele lugar era um lugar idólatra. E aquilo ali não agradava a Deus, então Deus não queria os filhos dele misturados com aquele povo. Mas Elimeleque olhou e disse assim, tem fome na terra. Eu vou pegar os meus filhos, a esposa e vou para Moabe. Pronto, vou tomar minha atitude, eu vou fazer o que eu acho certo. Se você entrou aqui querendo fazer o que você acha certo, dizendo, irmã, Deus disse que vai restaurar, mas eu não aguento mais orar e eu vou desistir. Irmã, Deus disse que vai abrir a porta, mas eu não aguento mais esperar, eu vou por um atalho. Cuidado. Porque Deus não te trouxe aqui para ouvir esta palavra, meu irmão e minha irmã, em vão. Deus não faz nada em vão. Quando Ele faz algo na minha e na sua vida, quando Ele fala algo na minha e na sua história, é porque Ele tem realmente razão no que Ele está falando, no que Ele está mostrando, no que Ele está fazendo. E escute a voz do Senhor nosso Deus e não tome a sua atitude, porque a sua atitude pode custar para você dores terríveis e irreparáveis. Ai, irmã, mas a vida é minha. Eu sei que a vida é sua. Deus também sabe que a vida é sua. É tanto que Deus, ele nos dá livre arbítrio. Mas depois você não vai poder dizer quando as consequências, quando as dores, quando as lágrimas chegarem, que Deus não lhe avisou. Você não vai poder dizer que Deus não falou contigo. Porque, irmãos, é melhor a gente ouvir a voz de Deus agora e obedecer do que a gente voltar chorando, passando por dores irreparáveis para pedir para Deus consertar aquilo que a gente fez segundo a nossa própria vontade sem consultar a Ele. Deus está dizendo para você hoje, você não sabe o que é melhor para você. Quem sabe sou eu. E se eu lhe dou uma direção, você não tem que querer entender. O que você tem que fazer é viver. Declare comigo, eu vou viver as direções de Deus sem querer entender. Eu vou viver as direções de Deus sem querer entender. Tem coisas que a gente não entende, mas a gente obedece. E se nós ouvirmos e obedecermos a palavra do Senhor, o que o Senhor nos ordena, nós vamos comer o melhor dessa terra. A nossa casa será guardada, protegida. Quantos homens de Deus, irmãos, ouviram a voz de Deus e obedeceram, e Deus poupou a casa deles de grande destruição?
Deus poupou a história deles de grande dor, de grandes lágrimas. Por quê? Porque eles ouviram a voz de Deus e se atentaram ao que Deus estava falando. Então nós precisamos nos atentar ao que Deus fala hoje. Elimeleque tomou atitude, não consultou o Senhor. Não teve uma instrução de Deus, porque ele pensou, eu sei o que é melhor para minha vida, porque no tempo dos juízes era assim. Cada um fazia o que achava certo. Cada um fazia segundo a sua própria vontade. E hoje tem pessoas que estão me ouvindo agora, irmãos, tem pessoas que estão sendo tentadas a fazer a própria vontade. Deus está dizendo, cuidado. Cuidado, porque as consequências chegam. No livro de Juízes, capítulo de número 21 e versículo 25, vai nos dizer assim, ó. Naqueles dias não havia um rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Ou seja, cada um fazia o que queria. E foi isso que aconteceu na história de Elimeleque. Ele fez o que ele achava mais reto, só que aqui é perigoso. É perigoso nós fazermos o que nós achamos mais reto, porque a gente não sabe o que é mais reto, irmãos. A gente não sabe o que é melhor. O nosso coração, ele é enganoso. Às vezes vamos pensar, irmãos, que é Deus, mas não é. Tem que ter cuidado com o coração também. Porque às vezes o seu desejo, sua vontade está tanto em algo que você pensa até que é Deus que está falando quando não é. É por isso que você tem que orar, pedir a Deus uma direção, pedir a Deus um discernimento. Senhor, me ensina a discernir o que é a voz do diabo, o que é a tua voz e o que é o meu eu, a minha vontade, falando comigo. Porque, irmãos, nós, seres humanos, escutamos as vozes que não são somente a voz de Deus, não. Mas tem a voz do inimigo e a nossa própria voz, o nosso próprio eu, a nossa própria vontade. Porque nós somos seres que têm vontade. Então, irmãos, nós temos que ter cuidado com as nossas próprias vontades. No caso de Elimeleque, ele olhou e disse, eu acho melhor, é a minha vontade, vou pegar a minha família e vou. Pronto, acabou. Ele foi. Foi, mas não tardou muito. E a Bíblia diz que ele morreu. Morreu e o desamparo chegou na casa dele como ele temia. Se ele tivesse permanecido em Belém, a casa dele estava guardada. A esposa dele estaria ali, irmãos, na terra deles, e talvez ele nem tivesse morrido. Mas quando saímos da posição, abrimos brecha. E se nós abrimos brecha, por mais que Deus tenha um plano na nossa vida, por mais, irmãos, que Deus tenha promessa na nossa história, se a gente abrir a brecha, nós podemos descer a sepultura. Tem muita gente que tem uma ideia errônea de que quem tem promessa de Deus não desce a sepultura, não morre. E não é assim. Quem tem promessa de Deus e obedece, não morre sem viver a promessa. Mas quem sai da posição e faz sua própria vontade, pode sim morrer. Pode sim perecer. Não pense você que porque você tem uma promessa, você pode fazer o que dá na sua mente. É aí que você tem que ter bastante cuidado. É aí que você precisa cuidar bastante de como vai ser os seus passos, como é que você vai se comportar. Porque quando você tem uma promessa de Deus, não é só sobre você. É sobre o Deus que nós servimos, é sobre o que Ele te entregou. Então, aí já é mais responsabilidade ainda. Se você tem uma promessa de Deus, não saia de lugares sem perguntar a Deus antes. Não entre por portas sem perguntar a Deus antes. Não faça alianças sem perguntar a Deus antes. Consulte ao Senhor. Não faça o que você acha mais reto. Não faça o que você acha melhor. Mas antes pergunte a Deus. Deus, qual é a direção que o Senhor tem? O Senhor pode me direcionar. O Senhor pode guiar os meus passos. Porque com certeza, meu irmão, com certeza, minha irmã, Deus, Ele vai trazer a melhor direção para a sua vida e dores serão evitadas. Dores terríveis, porque Elimeleque morre e ela ficou com os 2 filhos. Quando ela fica naquela terra estrangeira, os filhos dela casam com mulheres moabitas. E quando eles casam com mulheres moabitas, irmãos, depois disso, eles morrem também. E a Bíblia diz que ela fica desamparada dos filhos e do marido. Olha que dor. Olha quantas dores aconteceu na casa desta mulher por causa de uma atitude de um homem chamado Elimeleque, que não consultou o Senhor, mas resolveu fazer sua própria vontade. Hoje o Senhor marca o encontro com você para lhe dizer: os meus pensamentos são maiores do que os seus e são melhores. Deixe eu resolver na sua vida. Dê ao Senhor, meu irmão e minha irmã, a autoridade para trazer a direção para a sua história, para direcionar os seus passos, para direcionar aquilo que você deve fazer, porque se Deus direcionar, meu irmão e minha irmã, não vai dar errado.
Se Deus direcionar, Ele vai cuidar do seu alimento, Ele vai cuidar das suas vestes, Ele vai cuidar da sua família, Ele vai cuidar da sua saúde. Mas tudo isso é se você estiver debaixo de obediência. É fácil? Não é. Por quê? Porque a nossa própria vontade, o nosso próprio eu vai querer dizer diferente do que Deus tem para nós. Mas nós precisamos entender que o nosso Deus é quem direciona os nossos passos, não é a gente. Não é a nossa própria vontade. É como a palavra do Senhor nos diz, que a gente não vive mais, irmãos, mas Cristo vive em nós. E a vida que nós temos agora, nós vivemos pela fé do Filho de Deus. Então nós andamos, irmãos, segundo a direção de Deus para a nossa vida. Nós não fazemos a nossa própria vontade. Não é o que eu acho, não é o que você pensa, mas é o que Deus ele quer para a nossa vida. E Deus tem o melhor para você, só obedeça. Deus tem o melhor para sua casa, só obedeça. Deus tem o melhor para o seu ministério, só obedeça. Seja alguém que anda segundo a direção de Deus e não toma atitudes precipitadas. Se Deus ele marcou um encontro com você nesse vídeo, foi para lhe dizer, não se precipite, mas aguarde no que Deus tem para você. Em tempos de crise, a gente não toma atitudes drásticas, mas nós aguardamos o que Deus ele tem reservado para a nossa vida, porque sim, irmãos, se a gente confiar em Deus, até nos tempos de crise, Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus está conosco. Declare comigo, o meu Deus está comigo em todos os momentos da minha vida. O meu Deus está comigo em todos os momentos da minha vida. Não esqueça, Deus é participante de tudo na sua história e Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Só confie este cuidado inteiramente ao Senhor. Não faça como Elimeleque, que fez o que achava certo. Não faça como Elimeleque, que agiu segundo o que ele achava que era bom para ele. Mas escute a voz de Deus e obedeça e pergunte, Deus, o que é melhor para mim? Porque certamente Deus vai lhe direcionar e vai lhe mostrar o que é melhor para a sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida, e você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por esta palavra. Deus, eu creio, Pai, que o Senhor tem o melhor direcionamento para o teu filho e para a tua filha, que o Senhor tem a direção, meu Deus, que os teus filhos precisam. Quantos e quantas estão aqui precisando, Pai, de uma direção, querendo tomar atitudes, mas hoje eles estão ouvindo a tua voz. Eu tenho certeza que eles vão obedecer, porque eles não querem pagar um alto preço como a casa de Noemi pagou, por causa do passo que Elimeleque tomou. Senhor, nós precisamos entender, Pai, que passos que a gente toma sem a tua direção podem sim trazer dores, sofrimentos que são irreparáveis. Tem misericórdia de nós, Senhor. Não deixe, meu Deus amado, que a gente venha sair do trilho. Não deixe que a gente venha, meu Deus, ir para Moab sem o Senhor mandar. Mas que em tempos de crise a gente permaneça onde o Senhor direcionar, porque o Senhor sabe o que é melhor para a nossa história, mesmo que momentaneamente a gente não entenda. Mas nós sabemos de uma coisa, que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e é melhor obedecermos ao Senhor do que sacrificarmos. Preferimos continuar na obediência com a convicção de que o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. Deus nos ajude. Queremos, Pai, andar na tua direção. Que os teus filhos tomem essa palavra como um alerta, que a coloque em prática, Pai. Que eles não cometam o erro que Elimeleque cometeu se precipitando. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, Pai, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial
emocional profunda e sobrenatural, que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo de Deus de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus hoje diz para você: tome atitudes sempre direcionado pelo Espírito Santo. Peça ao Senhor que guie os seus passos. Não seja alguém que se precipita porque o momento não está legal. Aqui o momento não estava nada favorável para Elimeleque, para a família dele e para o povo de Belém. Mas ele precisava primeiramente consultar ao Senhor e não tomar uma atitude precipitada em tempos de crise, em tempos de adversidade. Você aguarda na direção de Deus e não toma a atitude que você acha que é melhor para a sua vida, porque quem sabe o que é melhor para a sua história não é você. Quem sabe o que é melhor para a sua história é o próprio Deus. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.